Paz do Senhor, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 24 até o versículo 25. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então esse estudo fala sobre a riqueza e a pobreza. Uma das declarações mais surpreendentes feita por Nosso Senhor é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, é apenas um dos seus ensinos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. Essa sua perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias epístolas do Novo Testamento. Riqueza. Predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Essa ideia falsa é firmemente repetida por Cristo. A Bíblia identifica a busca insensável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escravizam as pessoas. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Transmitem um falso senso de justiça, enganam e exigem total lealdade no coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas. Os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos, como diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. E daí abandonam sua fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Geralmente os ricos exploram os pobres. Tiago capítulo 2, versículo 5 até o versículo 6. Os cristãos não devem, pois, ter a ambição de ficar rico. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus. O seu alvo é a sua realização, mas sim em si mesmo, nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló, por todo o seu coração, numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. Para o cristão, as verdadeiras riquezas consistem na fé e no amor, que se expressam na abnegação e em seguir fielmente a Jesus. Quanto à atitude correta em relação a bens e o seu usufruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. O cristão não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas, colocando-as nas mãos de Deus para o uso do seu reino, promoção da causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos e atendimento de necessidades ao próximo. Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar ser rico em si, e sim administrador dos bens de Deus. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente e serem ricos em boas obras. Efésios capítulo 4, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 até o versículo 19. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos. Sou uma pessoa cobiçosa? Sou egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honrarias, prestígio, poder e posição, o que muitas vezes depende da posse de muita riqueza? Agora vamos falar sobre pobreza. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Espírito Santo foi
evangelizar os pobres. Em outras palavras, o Evangelho de Cristo pode ser definido como um Evangelho dos pobres. Os pobres são os humildes e aflitos deste mundo, os quais clamam a Deus em grande necessidade, buscando socorro. Ao mesmo tempo, são fiéis a Deus e guardam a plena redenção do povo de Deus, do pecado, do sofrimento, da fome e ódio que prevalecem aqui no mundo. Sua riqueza e sua vida não consistem em coisas deste mundo. Como diz o livro de Salmo, capítulo 22, versículo 26. Lucas, capítulo 6, versículo 20. A libertação do sofrimento, da opressão, da injustiça e da pobreza com certeza virá aos pobres de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 21.